gente! Vamos conversar hoje com um empresário da geração Z que atua como coach. O Wilgner Duarte Arantes tem 21 anos e já é mentor de alta performance. Formado em coaching e comportamento humano pela Febracis, ele fundou a Escada Desenvolvimento Humano. E estamos muito curiosos para conversar com ele hoje. Oi, Wilgner, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, Roberta? Boa tarde, prazer estar aqui. Me conta um pouco da sua história. Então, minha história ela começou quando eu vi, através do empreendedorismo, a oportunidade de fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, eu vejo que se existe algo hoje que pode mudar o futuro do nosso Brasil, é começando com as mentes empreendedoras, aquelas mentes que vão além do senso comum, que buscam inovação e buscam trazer solução para os problemas da sociedade para fazer disso em prol de um Brasil, um mundo melhor, né? Uhum. E você acha que a geração Z tem um pouco dessa veia empreendedora que você falou? Eu acredito que quanto mais jovem a gente começar a buscar o conhecimento certo e buscar essa veia empreendedora, mais a gente vai poder fazer a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta, né? E de onde veio esse mindset que você tem? Então, essa minha vontade veio muito grande. Assim, é uma trajetória que às vezes ela é um pouco diferente da maioria. Eu comecei com uma vontade de vencer na vida de alguma forma. E assim como todo jovem, todo menino, né, através do futebol, eu busquei sair de casa muito cedo para viver a experiência da busca por esse sonho, por esse propósito. Foi então quando eu saí de casa com 13 anos, ainda muito cedo, na busca de um sonho e passei pela experiência de morar fora, em outro estado. Então, desde muito cedo me despertou para um mundo diferente. Foi quando eu tinha a base dos meus 16, 17 anos, eu tive um mentor que me ajudava na pressão psicológica do esporte. E esse mentor, ele me fez tantas perguntas interrogativas sobre o que você quer para o seu futuro, o que você quer para a sua vida, como você pode fazer para usar o seu talento. Então, ele me despertou muita coisa boa, porque me fez pensar em um leque de possibilidades que até então eu não via, digamos assim. Foi então que nasceu dentro de mim a vontade de fazer diferença na vida das pessoas de alguma forma. E foi através do desenvolvimento humano, assim como eu me inspiro em pessoas que treinam pessoas, que eu busquei também esse caminho. E através da capacitação, formação, eu emergi nessa área. Então você fez cursos sobre coaching? Fiz muitos cursos sobre coaching, mentoria, sobre neurociência, sobre PNL, para entender como o ser humano funciona por completo, né? Sim. E a gente sabe que coaching a gente tem que incentivar os outros. Eu queria saber de você, de onde é que vem a sua motivação para motivar os outros? Olha, eu sei que nem todos, talvez que estão até nos ouvindo, vão ter esse apoio que vem de casa, mas eu vou te dizer que um pilar principal para mim foi o apoio que veio dos meus pais, sabe? Eu venho de uma família muito simples, assim, e talvez seja até a realidade de muitas pessoas que estão nos ouvindo. Meu pai, ele trabalhava no Carnaval de Cana, minha mãe foi costureira. Então, a gente vem de uma realidade muito... que bate, às vezes, com diferente daquilo que a gente está acostumado a querer sonhar e alcançar. Então, eu vejo que eu venho de um lar onde os meus pais, sem muito estudo, meu pai foi até a 4ª série, sem muito estudo e conhecimento, mas muito incentivo, até além da conta. Às vezes, ele acreditou muito nas minhas loucuras. E acredito que por isso que deu certo, sabe? Então, eu vejo que, assim, o ponto principal é que eu tive uma inspiração lá atrás que me motivou a motivar também outras pessoas e fazer esse caminho seguir daqui para frente. Então, acho que tudo começa com um motivo que vem até você, trata você de usar esse motivo para ir adiante. E como você faz para manter esse motivo presente? Porque veio lá de trás, mas e para continuar motivando? Olha, excelente pergunta. Eu acho que isso é tão determinante que não vai só até um momento da vida, mas vai ao longo da vida inteira, tá? Olha que interessante, uma coisa que eu costumo dizer muito para as pessoas, para meus clientes, é que você precisa ter uma visão que te mantenha fiel ao processo. Porque ao longo do caminho terão muitos desafios, vão ter altos e baixos, vai ter aquele momento que você vai pensar em desistir, óbvio que vai, mas uma visão vai fazer você se manter fiel ao processo. Existe uma diferença, né, Roberta? Costumo dizer, entre vista e visão. Vista é aquilo que os meus olhos estão vendo. Visão é aquilo que o meu coração acredita. Legal. Então, a minha visão, de fato, é uma visão de fazer a diferença na vida das pessoas. E, para mim, o verdadeiro sucesso é saber que ao menos uma vida respirou mais fácil. Porque eu me capacitei, porque eu busquei o conhecimento para poder levar para ela de alguma forma. Legal. Então, o que vai nos manter motivado dia após dia é agarrar-se a uma visão que vai além dos meus próprios prazeres egoístas. Que vai além de eu querer viajar e ter minha casa, meu carro. Mas é, de fato, fazer uma causa pela sociedade. Certo. É ver um mundo melhor, é ver pessoas capacitadas, porque a educação muda o mundo. Então, eu poder levar isso
é uma graça, né? Sim. E você tem 21 anos, então você é muito novo. Eu queria te perguntar se você já sentiu um certo preconceito dentro desse mundo, porque você é tão novo e está querendo ensinar pessoas talvez um pouco mais velhas que você. Muito preconceito. Inclusive, eu senti um senso de uma limitação, sabe? Como se fosse uma crença limitante dentro de mim, dizendo assim, ó, você tá vendo que você não vai conseguir ajudar pessoas mais velhas que você, porque elas têm mais experiência, talvez até mais conhecimento? Então, essa voz veio, sabe? E agora eu vou precisar falar desse ponto, que é o que eu acredito. E aí eu fui recorrer a alguém que entende muito mais da minha vida do que a mim mesmo. Eu fui recorrer ao meu Deus, ao pilar espiritual, de fato, dobrei meus joelhos e recebi uma resposta do seguinte: você não é muito jovem, porque esse é o seu propósito de vida. Eu comecei com 19. E aí, dentro de mim, essa voz vinda de Deus falou o seguinte: filho, você foi preparado durante 19 anos para fazer isso. Você não é muito jovem. Há 19 anos eu te criei para fazer isso. Então, assim, essa voz foi tão forte dentro de mim que naquele momento eu me emocionei, chorei, mas ali dentro ficou algo gravado, ao ponto de que nenhuma limitação, nenhum julgamento pode ser maior do que aquilo que eu carrego, sabe? E como é para você ser tão jovem dentro dessa profissão? Eu acho que é algo que, através da tecnologia, hoje ficou mais simples, sabe? Nossos pais, talvez nossos avós, não tiveram oportunidades que a gente tem hoje tão jovem. Então, o jovem que ele conseguir fazer um pouquinho todo dia, que aproxima ele de uma pessoa melhor, já vai ganhar grande destaque. Sabe? Eu acho isso algo muito promissor. E você acha que você tem bagagem de vida, de mentalidade para oferecer o coaching para os outros? Então, olha só que interessante. Toda falta deve ser compensada. Eu não tenho anos de vida e não tive nem tanto tempo para poder viver tantas experiências. Mas esse pouco tempo foi investido com muita excelência, sabe? Eu sempre estou em capacitação constante. Então, se eu pudesse dizer algo, compense a sua falta de alguma forma. Eu lembro assim, ó, desde o futebol, né? Eu não era muito bom. Às vezes eu brigava com a bola e era assim, muito aguerrido, mas não tinha tanta qualidade. Mas eu compensava a falta da qualidade na persistência, na disciplina. Então, que você não seja o número 1, talvez por talento, mas que seja o número 1 em dedicação. Certo. E eu me considero que a dedicação compensa a falta, sabe? Certo. Você tinha comentado um pouco mais cedo sobre os seus clientes. Quem são eles? Então, meus clientes hoje são empresários, né, empreendedores de todos os segmentos que buscam hoje ter a visão de um novo projeto. Então, hoje, como o processo de mentoria, ele ajuda as pessoas a saírem de um estágio até o próximo estágio, eu ajudo as pessoas na criação de metas, objetivos para alcançar os seus resultados. Então, esse é um público. E o outro público é o público que está hoje buscando a transição de carreira. Através do autoconhecimento, de ferramentas que eu utilizo, a pessoa pode se entender melhor e saber qual é o meu propósito de vida. Ou aonde eu vou me identificar melhor. Então, são os dois públicos hoje. E por onde eles te encontram? Eles me encontram hoje muito pelo digital, sabe? Mas um ponto principal que eu não posso deixar de falar é através do networking. Hoje, assim, até fiz uma das primeiros acessos a conhecimento que eu tive foi através do Salto Empreendedor, que é um programa do Sebrae. Nossa, se eu estou aqui ou se isso teve um salto tão grande na minha vida foi porque eu busquei me capacitar e foi um curso do Sebrae que a própria ViaCred, uma cooperativa, me indicou e falou que teria, que me ajudou demais. E também foi a questão do poder das conexões, né? Até o próprio grupo da Associação Empresarial da minha cidade, a CIB de Brusque, foi onde também me trouxe muitas portas e através do networking, de fato, eu encontrei os meus clientes e eles me encontraram, sabe? Certo. Você comentou do Salto Empreendedor, eu queria relembrar todo mundo que está assistindo que aqui na tela tem um QR Code para você saber mais, tanto sobre o Salto Empreendedor quanto outros programas que o Sebrae propõe. E voltando ao assunto, como foi para você ir atrás dessa burocracia toda de abrir a sua própria empresa? Então, como eu te falei, né, eu tinha muito claro o que eu queria e isso não foi um empecilho, sabe? Eu acho que esse foi um dos menores detalhes. E eu acho que com as ferramentas certas facilita. Mais uma vez menciono, o Salto Empreendedor para mim abriu portas e abriu a minha visão ao ponto de que lá dentro o curso me capacitou de algo que eu nem sabia que existia. Eu era aquele que nem sabia, sabe? E ali me capacitou muito. Então, o conhecimento abriu essas portas. E você sentiu alguma dificuldade nesse processo todo? Talvez lidar com a papelada, com o contador, com alguma coisa assim? Então, confesso que foi um pouco complicado no início, assim. Até eu me lembro muito, assim, a primeira vez que... Porque um pouco dessa trajetória começou com uma decisão, né? A decisão que eu acho que todos que querem empreender precisam tomar. Talvez hoje você se encontre numa CLT. Eu pedi demissão, tomei a decisão de me demitir
E eu pensei assim, peraí, agora eu já não sou mais colaborador, eu já não posso ter a mesma mentalidade de colaborador. Mas o que um empresário precisa fazer? Então, toda essa papelada, tudo que tinha que fazer, emitir nota, fazer isso, fazer aquilo, foi algo assim que, até certo ponto, eu fui fazendo, né, buscando conhecimento, e a gente chega num momento que isso pode ser delegado. Então, acho que assim, é um desafio que todos vão passar no início, mas que depois vai ser superado também. Você já chegou no momento de delegar algumas funções? Grandes partes, sim. Grandes partes disso, sim. Até porque hoje eu vejo uma demanda de poder utilizar melhor do meu tempo para poder ter novas ideias e poder estar mais na visão estratégica, sabe? E como foi delegar? Tipo, tirar a mão de todo o rolê para abrir espaço para outras pessoas te ajudarem nesse processo? Olha, eu acho que esse é o principal objetivo do empreendedor, saber que ali ele está podendo dar uma oportunidade para alguém. Então, assim, até tem um caso, né, de uma pessoa que faz para mim a questão das artes. A primeira reunião que essa pessoa fez comigo, ela mesma comentou que estava começando. E falou que eu fui um dos principais clientes do início. Então, assim, é uma honra poder saber que o meu trabalho está podendo dar oportunidade para outras pessoas que também estão começando e juntos a gente cresce. Uma mão lava a outra, as duas lavam o corpo e os pés, e assim a gente cresce junto. Sim. Acho que esse é o segredo. De onde veio o primeiro investimento para você abrir? Tipo, como foi o salto inicial, assim? Você investiu muito, investiu pouco, não investiu nada? Eu digo assim, ó, zero condição. O investimento teve que ser usar o cartão de crédito, ter coragem, meter a cara a tapa, que nem diz ditado, né? E eu lembro assim que a minha primeira decisão foi, além de pedir demissão, foi de comprar um curso. Mas não era qualquer curso, né? Confesso que até hoje, né? Eu dou risada quando eu lembro que eu fui comentar para meus pais: pai, mãe, pedi demissão, vou empreender. E eu também, claro, preciso de conhecimento, comprei o curso, né? E era um curso de 30 mil na época. Meu Deus. Então, assim, além de estar desempregado, eu tenho uma outra notícia para vocês. Eu comprei um curso de 30 mil. Então, assim, foi começado de fato no negativo. Eu não tinha uma reserva que fosse ali algo que pudesse me dar essa previsibilidade. Mas eu não indico isso para todo mundo, porque pode ser que algumas pessoas nesse caminho, sem essa preparação, pode ser que, né? Não se sintam tão seguras quanto eu senti naquele momento ali. Mas eu lembro que isso também foi um motivador e depois deu tudo certo. Então, assim, se eu pudesse dizer algo, às vezes você não vai ter todo o cenário favorável ao seu favor, ao seu lado, mas você vai precisar criar essa condição. Certo. Você comentou um pouquinho sobre os seus clientes, eu perguntei quem são, você falou empresários. Eles são todos nacionais ou tem alguns que são internacionais também? Então, hoje, graças a Deus, isso se expandiu. Então, hoje eu atendo não só os empresários, mas assim, pessoas que querem buscar esse direcionamento, não só para suas empresas, mas mais a área pessoal. Também pessoas fora do Brasil. Legal. Eu atendo hoje 3 países além do Brasil. Comecei com a Austrália, depois a Itália e também hoje até no Japão. Ó, que massa. Às vezes 5 horas da manhã com um pouco de olheira, a gente está lá no online porque eu tenho fuso horário, né? Sim, pois é, eu ia perguntar como é que você administra isso, porque aqui é 5 horas da tarde, lá é 5 horas da manhã e vice-versa. Então, assim, confesso que a agenda é um pouco maluca, mas eu sempre roteirizo bem os horários, assim, né? Para poder dar conta de me organizar, mas fico muito feliz sabendo que isso se expandiu ao ponto de que não é sobre mim, mas sobre a mensagem, talvez, que eu carrego. E, de alguma forma, isso tem se expandido por esse motivo, né? Claro, e o networking até internacional deve ser muito maneiro também. Sim, também é verdade. Você está aprendendo línguas novas, está fazendo cursos além também para poder se comunicar com essas pessoas? Então, eu comecei recente agora o inglês, vou dizer que é algo que, para mim, está sendo complicado. Sou mais do português, mas enfim, eu busco, assim, já numa visão a longo prazo, talvez, porque e se isso se expandir de tal ponto que vá além das fronteiras? Precisa estar preparado. Melhor um quando, né? Não um e se. Quando se expandir. Quando se expandir. Então, assim, precisa estar preparado. Sim. Então, eu comecei a fazer inglês agora também com essa intenção. Claro. Para, de repente, novos projetos, de repente, uma palestra internacional. Certo. Acho que isso E quais são os planos que você tem, assim, quando se expandir? Você tem uma visão para o seu futuro também, para a sua empresa? Em relação à minha empresa, um principal objetivo que eu tenho, assim, dentro de mim é poder levar isso para mais pessoas e mais regiões através, de repente, de franquias. Seja um modelo de negócio através de franquias, ou seja através do digital mesmo. Sabe? Eu acho que uma visão, assim, que ela não precisa ser apenas de forma física, mas através do digital, utilizando as ferramentas. Busco hoje sempre estar por dentro de tudo que está rolando no mundo da tecnologia, porque o digital hoje ele alcança uma proporção enorme de pessoas num tempo recorde. Certo. A gente vai continuar esse papo, porque agora a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial, mas a gente já volta.
Estamos de volta, a gente está tendo um bate-papo muito massa com o Will aqui. Ele me contou no primeiro bloco que você tinha investido R$30 mil em um curso. E eu queria saber o quanto esse curso te ajudou na via empresária da coisa. Então, foi um curso que eu investi de uma forma direcionada que me trouxe a capacitação na área de mentorias, mas que também me ajudou muito nessa área a ver os negócios com outros olhos. Porque a gente sai de uma realidade onde a gente trabalha com carteira assinada, a gente está acostumado a todo quinto dia útil receber uma porção na nossa conta, e a gente não tem, às vezes, aquela mentalidade de ter essa criatividade, de ter que se reinventar e enxergar as oportunidades e fazê-las acontecer. Porque a gente está acostumado que vem até nós, né? Então, assim, confesso que teve uma capacitação, sim, nessa área empresarial, que foi o que fez eu mudar a visão ao ponto de que, opa, agora eu vou ter que ter cuidados e atenção que antes eu não precisava ter. E como foi essa disciplina toda? Como você se colocou no lugar de saber qual horário tem que acordar, quanto você quer fazer no dia, o que você tem que fazer? Como foi isso? Então, eu imagino o seguinte, ali foi posto à prova aquilo que eu falo, aquilo que eu vendo. Porque se eu sou uma pessoa que direciona outras pessoas, eu preciso partir de minha disciplina, eu preciso partir de meu exemplo, né? Então, ali eu vi uma oportunidade de criar para mim um planejamento. Então, assim, se a semana tem 5 dias e eu consigo me organizar colocando o momento certo do dia para realizar atividades e ter metas diárias ou metas semanais de produtividade, organizando melhor o meu tempo, eu sei que esse tempo ele vai ser transformado em um resultado. E quanto melhor eu usar o tempo, mais resultado eu vou ter. Então, teve que ter essa organização e toda essa mudança, sabe? Nesse novo ciclo. E foi algo que veio do curso também? Ou é uma coisa que você só se colocou na linha? Então, isso veio do curso, mas antes disso é algo que eu já carregava comigo por isso que eu falo a importância, né? Quando eu passei pelo meu primeiro processo de mentoria sendo um mentorado. Legal. Por outro mentor. Então, assim, ter uma multidão de conselheiros à nossa volta, poder estar perto de pessoas que vão te dando uma direção, faz com que você tenha mais clareza. Então, isso é algo que eu já ouvi falar, ao ponto de que, tem até uma frase que se fala muito hoje, criança faz o que quer, adulto que faz o que tem que ser feito. Então, naquele momento, eu me vi ali tendo que fazer, mesmo que não era satisfatório, mas que precisaria ser feito. Certo. E é uma coisa, ser empreendedor, é algo que você sempre quis fazer, porque, pelo que eu vi, a sua família não foi para o mesmo lado. Não. É algo que você sempre se viu fazendo ou surgiu conforme você ia amadurecendo as ideias? Olha, eu não tinha essa visão, assim, de ser um empreendedor, assim, sabe? É mais sobre essa questão de que, desde criança, eu lembro que desde quando eu fazia desenhos, né? Na aula de artes, quando a professora pedia fazer desenhos, todo mundo olhava, assim, com o olho regalado para minha folha, porque eu gostava de fazer coisas, assim, de outro mundo, entre aspas, de outra realidade, extravagantes. Gostava de ser muito ousado, até nos desenhos. E aí, quando eu fazia algo desse tipo, eu pensava, poxa, para conseguir algo que não é o que a maioria vive, não é a realidade, talvez, do que a gente vive hoje, eu preciso fazer um movimento além do que o movimento que eu estou fazendo aqui. Então, talvez essa questão, né, foi uma oportunidade que eu vi no empreendedorismo, onde ali eu iria alcançar mais pessoas, que me ajudasse a chegar mais aonde eu busco chegar. Certo, então foi algo que surgiu pelo caminho, como uma possibilidade, né? Com certeza. E como foi para você, eu queria até saber, como você não se via antigamente como um empresário, você se vê sendo empresário por muito tempo? Tipo, daqui em diante? Sim, vejo que sim. E não, de repente, só de um ramo, mas de outros ramos. Eu vejo que, assim, a capacitação hoje, através do conhecimento, a venda do conhecimento, o levar conhecimento estruturado, organizado para as pessoas, para mim é a bola da vez. Legal. Sabe? Já revelando aqui a minha visão, né? Eu vejo que, assim, informação a gente tem de monte nessa geração tecnológica. Mas eu vejo que o conhecimento estruturado é aquilo que, de fato, gera transformação profunda. Então, eu pretendo estruturar conhecimentos e vender, de repente, de forma online, em plataformas, e de diversos segmentos. Mas seria realmente nessa área de educação que eu pretendo seguir e me vejo, sim, continuar sendo, sim, com certeza. Que legal. Além do curso de R$30 mil e do Salto Empreendedor do Sebrae, você foi atrás de outros cursos, de outras capacitações que você gostaria de mencionar?
Olha, eu acho que não foge muito disso, assim. Teve muitas outras capacitações além dessas que eu falei, mas não foge desse objetivo. Certo. Por eu ser mentor e trabalhar com pessoas, mas por eu ser um ser humano primeiro. Eu acho que isso é um ponto interessante da gente comentar aqui com as pessoas. Pessoas que buscam fazer um novo projeto, sendo a mesma pessoa, elas estão arriscando demais nesse caminho. Primeiro, a gente tem que buscar mudar o nosso interior, mudar o nosso mindset. Tem até uma história que conta assim, né? Um homem, ele foi participar de uma corrida e ele tinha 10 mil para investir. Ele investiu esses 10 mil em mudar o formato do carro, em mudar a pintura do carro, em comprar um capacete novo para ele, roupa nova, mas ele não investiu esses 10 mil no motor do carro. Então, ele acabou investindo talvez o tempo e o recurso de uma forma que não trouxe tanta eficácia no resultado. Então, se eu pudesse dizer algo, é o seguinte: todas as capacitações que eu busquei e que todo ser humano, eu acredito, que deveria buscar, é em mudar o motor do carro, é em mudar o seu interior. Porque a partir do momento que eu mudo meu interior, eu abro os olhos para enxergar aquilo que eu não via até então. Você recebeu apoio dos seus amigos para abrir a sua empresa? Olha, confesso que apoio, assim, os amigos que compartilhavam da mesma visão que eu, eles ficaram receosos e me apoiaram aos poucos. Mas confesso que grande parte da maioria, não de amigos, mas de colegas, teve um suor de você tá ficando louco. Teve assim um suor de você tá ficando louco. Sabe, ao ponto de que assim, cara, você tá ficando louco. Quem é que faz isso? E aí, ao mesmo tempo, eu já pensei o seguinte: se ninguém faz isso, eu tenho que fazer. Porque se você não tá sendo chamado de louco, talvez você tá sendo muito normalzinho. Talvez você tá muito dentro do quadrado ainda. Então, eu acho que no início, o apoio, ele tem que vir de quem você realmente confia. Talvez dos pais, talvez de alguém que está muito com você e que entende da sua visão. Se eu pudesse dizer algo assim, talvez não vai ser algo muito motivacional, mas não espere um impulso, uma motivação e um apoio de quem não está vendo a mesma visão que você está vendo. Claro. Então, essas pessoas elas não vão entender a primeiro momento e está tudo bem. Mas quem é amigo de verdade sabe do que você vê e você compartilhou da visão e ela compartilha a mesma que você, e aí dessas pessoas sim você vai ter o apoio. Certo. Você sentiu que você recebeu o apoio das pessoas da nossa idade, não necessariamente seus amigos, mas quem sabe quando você começou a vender os seus cursos, a mentorias, a fazer as mentorias, no caso, você sente que a nossa geração te apoiou, esteve ali para querer saber também? Olha, eu acho que é um número bem pequeno. Vamos supor assim que uns 10% estiveram já abertos para isso. Por isso que eu falo, hoje a gente tem uma oportunidade, né, Roberto? A gente tem muito boa da gente poder trazer essa consciência para esses jovens. Porque eu vejo que assim, talvez tem pessoas que vão precisar chegar num ponto de uma crise existencial, de dúvidas e receios, para daí sim buscar ajuda. Enquanto a gente já pode se capacitar desde o início e se munir de ferramentas para poder trilhar o caminho, para não precisar buscar só quando precisar. Até minha mãe sempre falou: filho, ou você vai pelo caminho do amor ou pela dor. Então que a gente vá pelo amor para não precisar passar pela dor. Claro. Você passou por algumas dores, algumas dificuldades nesse processo empresarial? Muitas assim. Eu lembro que no início, realmente, sabe assim, muita verdade. No início eu colocava a cabeça no travesseiro, às vezes era 2 horas da manhã e eu não conseguia dormir de tanta coisa que eu estava pensando. Principalmente no início, ali, quando abri a empresa, qual vai ser o nome, o que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir o primeiro cliente, como é que eu vou pagar a fatura do cartão, lembra, né? Então assim, desafios tem, mas eu percebo que quando você está fora da zona de conforto e você está passando por desafio, você está crescendo em 1 ano, o que você não cresceria em 10 anos. Estando acomodado. No final a gente sente... No final a conta fecha. A recompensa, no final a conta fecha, no final a recompensa vem. E não estamos falando ainda nem de resultado. Nós estamos falando de saber que só de você olhar para trás, eu vejo assim, né? Só da Roberta olhar para trás e ver aquela Roberta lá. Só do Wilgner de hoje, olhar para aquele Wilgner de lá. E já dá um sentimento de alegria e gratidão. E esse mesmo eu já serve de inspiração para eu continuar. Com certeza. Se torna daí uma motivação própria, sabe? Sim. Então, se você tivesse um recado para passar para quem está assistindo em casa, qual recado você daria? Quem quer começar no empreendedorismo, quem se sentiu inspirado pela sua história, o que você diria? Olha, sendo bem sincero, tenha uma visão clara de onde você quer chegar. Porque, às vezes, o empreendedorismo vai ser apenas um canal, vai ser uma ferramenta que vai te proporcionar alcançar mais pessoas. E que vai ser apenas uma ferramenta que vai dar propulsão àquilo que você já carrega.
Então, assim, primeiro, buscar conhecimento. Conhecimento vai aumentar o seu nível de consciência. Autoconhecimento, ou conhecimento do alto, que eu prego muito isso, buscar princípios, buscar se conectar com o teu Deus, para você entender o teu senso de propósito nesse mundo, entender o que você veio fazer nessa terra. Quando você entende quem é você, e aqui eu estou falando do assunto mais importante da vida, que é a identidade. Quando você sabe quem é você, e você tem isso muito bem firmado, você vai entender do que você carrega, e ferramentas de empreendedorismo, pessoas, conexões vão ser portas que vão te ajudar a acessar isso. Se eu pudesse dizer, então, um conselho que pudesse edificar para as pessoas que estão nos assistindo, busque o conhecimento, busque se capacitar para entender quem é você, mas se apegue a uma visão além do senso comum. Porque é uma coisa que às vezes a gente vê muitas pessoas tentando em altos e baixos, porque elas não se agarram a uma visão de fato profunda. Às vezes o objetivo é porque eu quero ter uma condição melhor para minha família, eu quero poder viajar e comprar um carro e ter uma casa legal. Mas isso é um senso comum de que todo mundo tem e todo mundo gostaria. E que ainda é o primeiro passo. Eu acho que uma visão de fato que realmente te mantenha muito fiel ao processo, com muita persistência e dedicação, é quando você começa a olhar além do que aquilo que apenas beneficia a si mesmo e começa a beneficiar uma causa maior. Sabe? Se é algo que todo ser humano se destaca, e a gente pode ver os grandes nomes, Steve Jobs, Warren Buffett, todas as pessoas que de fato chegaram a um grande nível, seja no empreendedorismo, seja o que for, eles tiveram uma visão além da deles. O Walt Disney, por exemplo, o Walt Disney tinha uma visão de poder proporcionar alegria para as pessoas através de uma obra que ele criou. Então, assim, quando você se apega a uma causa além da sua, que é, de repente, fazer diferença numa nação, levar educação, levar algo através do seu produto, do seu serviço, isso sim é uma motivação no qual você pode se agarrar e pode ter a certeza de que os desafios virão, mas você vai se manter fiel. Certo. Então, muito obrigada, Will, por ter vindo aqui, por nos contar a sua história, os seus depoimentos. Espero que a sua história sirva de inspiração e incentive todo mundo que está assistindo em casa a buscar o seu propósito também. Muito maravilha, maravilha. Muito obrigado, tá? O Geração Z vai ficando por aqui. Obrigado pela participação de vocês também e a gente se vê na próxima. Até mais.